Cobrar responsabilidade dos nossos gestores públicos é, sem dúvida, um pilar da democracia. E no Brasil, a grande ferramenta para isso sempre foi a Lei de Improbidade Administrativa. Só que em 2021, essa lei sofreu uma reforma gigantesca, super controversa, que basicamente virou o jogo de cabeça para baixo. Então, bora mergulhar e entender o que mudou de verdade. Olha, para a gente não se perder nesse assunto, nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro, a gente firma o básico, o que é improbidade. Depois, a gente vê os tipos de atos, como as punições ficaram no antes e depois, quem está sujeito a essa lei, e por fim, a cereja do bolo, a mudança mais impactante de todas, a tal da exigência de dolo comprovado. Então vamos lá, começando pelo começo, né? Antes de falar de mudança, a gente precisa ter clareza sobre o que a lei realmente considera um ato de improbidade. Qual é a base de tudo isso? E aqui está o pulo do gato. Improbidade não é só fazer algo ilegal, não. É um ato ilegal com um tempero a mais, a desonestidade. É a quebra de confiança, sabe? É quando um agente público age de má fé, prejudicando todo mundo. E olha que interessante, a coisa é tão séria que a própria Constituição Federal já dá o recado. Ela mesma já define as 4 sanções principais, preparando o terreno para a lei que vem detalhar tudo. Então, percebe o peso disso? Essas 4 punições aqui, ter que devolver o dinheiro, ter os bens bloqueados, ficar sem poder se eleger e até perder o cargo, não vêm de uma lei qualquer. Elas são a base de tudo e estão cravadas na nossa Constituição. Ok, saindo da Constituição e entrando na lei em si. Como é que ela organiza os atos de corrupção? Existe uma lógica, uma ordem do mais para o menos grave? É como se fosse uma escadinha, sabe? A lei separa os atos em 3 degraus. E tem uma regra de ouro. Se um ato só se encaixa em mais de uma categoria, ele vai ser julgado sempre pela mais grave. A mais grave meio que engole a mais leve. Agora, segura aí, porque é aqui que o bicho pega de verdade. A gente vai ver o antes e o depois da reforma de 2021, e as mudanças nas punições foram enormes. Olha só que curioso o que aconteceu com os atos mais graves, os de enriquecimento ilícito. A reforma aumentou o tempo máximo que a pessoa pode ficar fora da política, foi para até 14 anos. Mas, ao mesmo tempo, a multa diminuiu. Antes podia ser até o triplo do valor, agora é travada no valor exato do que foi desviado. E essa mesma lógica se repete aqui, nos atos que dão prejuízo direto aos cofres públicos. De novo, o tempo das punições mais duras aumentou, chegando a 12 anos. Mas a multa, de novo, foi limitada ao valor exatinho do rombo. Mas é aqui, na categoria considerada menos grave, que a reforma passou o trator. 2 punições importantíssimas, que eram a perda do cargo e a suspensão dos direitos políticos, simplesmente deixaram de existir para esses atos. Sumiram. E a multa, que podia ser bem salgada, teve uma redução drástica. Certo, a gente já viu as consequências. Mas quem é que pode entrar nessa dança? Quem exatamente pode ser processado e punido com base nessa lei? Pensa numa rede de pesca bem grande. A definição de agente público é basicamente isso. A lei pega desde o presidente até um mesário voluntário numa eleição. Se a pessoa atua em nome do Estado, mesmo que de graça e por um dia, ela está dentro. E tem mais, não para só no setor público, não. Se uma empresa ou uma pessoa qualquer ajuda, incentiva ou se beneficia do ato de corrupção junto com o agente público, ela entra no barco e responde junto. Bom, a gente já passeou pelos tipos de atos, pelas punições, por quem pode ser responsabilizado, mas tudo isso converge para um ponto. A gente chega agora no epicentro do debate, na mudança mais polêmica e talvez mais importante de toda a reforma. Para entender o tamanho do impacto, é só pensar assim. Antes da reforma, um erro muito grosseiro, uma negligência grave de um gestor, já podia levar a uma condenação por improbidade. Agora, não mais. Acabou. A partir de 2021, todos os atos, sem exceção, exigem a prova da intenção do dolo. E a própria lei faz questão de amarrar bem esse conceito. Ela diz que dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Traduzindo, não basta o Ministério Público provar que o gestor fez algo errado. Ele tem que provar que o gestor queria exatamente aquele resultado ilegal. A barra para condenar alguém subiu, e subiu muito. No fim das contas, a gente pode resumir a maior transformação da lei em um único número: 1. Hoje, só existe um elemento capaz de condenar alguém por improbidade, não importa o ato, a intenção comprovada, o dolo. E só isso já muda radicalmente o jogo do combate à corrupção no Brasil. Isso tudo nos joga bem no meio de um debate gigantesco.
Essa reforma veio para deixar a lei mais justa, para impedir que gestores bem-intencionados fossem punidos por erros? Ou será que, na prática, ela acabou criando um escudo, uma brecha que dificulta a punição dos verdadeiros corruptos? Essa é a pergunta de $1 milhão, que com certeza vai continuar ecoando por muito tempo.